já podemos falar sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e sobre a crise de 29, tá bom? Mas antes de mais nada, o que a gente precisa fazer é falar de alguns antecedentes, né? Lembre-se sempre, cara, que no fim das contas, o que as questões de história elas cobram bastante, nem é o evento em si. Percebam isso. São os seus motivos e as suas consequências. E a crise de 29 é assim também. Os motivos da crise de 29, o porquê da crise de 29 acontecer, às vezes é muito mais cobrado do que a crise em si, do que o que rolou depois da crise de 29, por exemplo, tá bom? E se a gente for olhar para os antecedentes, talvez o principal, o maior antecedente da crise de 29 tem a ver com o que nós chamamos de American Way of Life. O que é esse American Way of Life? É o estilo de vida americana, ou as características de vida dos Estados Unidos durante os anos 20. Lembra que os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial extremamente fortalecidos, falamos sobre isso ontem, né? Os norte-americanos entraram na guerra em 1917, já no momento final do conflito, e o conflito se encerra em 18. Então, cara, para os Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial, economicamente falando, foi excelente. Por quê? Porque não houve nenhuma batalha em solo americano, as batalhas foram todas na Europa e regiões ao entorno da Europa. Então, cara, o continente europeu saiu destruído e as populações europeias saíram destruídas da guerra. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos já era a maior economia do mundo desde lá dos anos 1880, mais ou menos 1882. Mas aqui vai despontar. Depois da Primeira Guerra Mundial, é que os Estados Unidos vão despontar de fato como maior potência global. E como vão despontar como a maior potência global em um momento de encolhimento da economia europeia, acaba, cara, que os Estados Unidos vão vender muitos produtos para os europeus. Então a indústria norte-americana estava a todo vapor. O consumo, essa característica de vida voltada ao mercado, voltada à produtividade, voltada à produção de inúmeros produtos, vai se fortalecer demais no pós-guerra. Só que, vamos combinar uma coisa, né? Estamos falando, cara, de europeus. Estamos falando que europeus compravam produtos norte-americanos até que chegou um momento, mais ou menos lá por 1925, que os europeus, eles passam a tomar uma atitude de maior protecionismo econômico. O que eles percebem? Bom, em algum momento a gente tem que voltar a produzir. Não dá para ficar dependendo 100% sempre dos Estados Unidos. Então, mais ou menos por 1925, os europeus, eles param de comprar, mas os Estados Unidos não param de produzir. Digamos assim, nessa vontade de continuar tendo lucratividade, nessa vontade de continuar tendo benefícios dessa onda econômica satisfatória que os norte-americanos surfavam, os Estados Unidos para de vender, mas não para de produzir. É aí que começa, cara, entre os norte-americanos, essa crise de superprodução. Por que crise de superprodução? Porque vão se gerar inúmeros estoques de produtos. E como vocês já sabem, cara, o estoque, em certa medida, pode ser até necessário, pode ser até útil, né, numa medida controlada, assim, mas se o estoque ele passa de um limite, ele pode gerar um grande problema, gigantesco problema, que é a deflação. Vamos parar para pensar, né? Eu sei que às vezes a gente está muito acostumado aqui no Brasil com a inflação, com produtos ficando mais caros ano após ano, o que é ruim, né? Não é uma coisa boa, obviamente, mas é um processo, digamos assim, um pouco mais natural da economia. Agora, um processo que é terrível, que aparentemente pode ser bom, mas é muito perigoso para uma economia, é o processo de deflação. Por quê? Deflação, em vez dos preços subirem, os preços vão reduzir. Tudo ótimo. Então é promoção para todo lado, então é só sair comprando um monte de coisa aí. Negativo, cara. Por que os preços eles vão encolher nesse contexto aqui? Porque se as indústrias elas têm muitos estoques, como a gente já comentou, elas precisam se livrar desses estoques o máximo. E aí é aquela regra básica da economia, né? Se existe uma oferta muito grande de produtos com uma procura baixa, o que vai acabar acontecendo, pela lógica, é o preço diminuir. E esses preços vão diminuindo cada vez mais, os estoques aumentando, não tem quem compre esses produtos norte-americanos,
E os lucros das indústrias que antes eram gigantes, agora vão cada vez mais reduzindo, vão cada vez mais diminuindo. Mas vale lembrar o seguinte: essas indústrias todas aqui eram listadas na Bolsa de Valores de Nova York, o que é um hábito, cara, o que é algo tradicionalmente cultural nos Estados Unidos e que aos poucos vem chegando aqui no Brasil também, mas os Estados Unidos há tempos, há muito tempo já vem acontecendo isso, que é o investimento em bolsa de valores por parte da população. Culturalmente, o norte-americano faz isso. Culturalmente, o juro nos Estados Unidos é muito baixo, então incentiva as pessoas a se arriscarem um pouco mais, né? Investir em bolsa de valores, tudo mais. E essas empresas, cara, elas estavam com o seu valor nominal. Olha aí, cara, temos um pedido aí para vocês, temos uma dica para vocês, que é o seguinte: esse material aqui está disponível no chat. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, olhem para o chat, vocês vão ver que tem um link. Se vocês clicarem nesse link, tô certo? Vão achar o material, tá? Então esse material aqui tá disponível nesse link, baixem, cara, é bom ter salvo no computador de vocês, até porque se quiserem abrir, depois imprimir, fazer as anotações, fiquem à vontade, beleza? Não esqueçam, ó, tá aqui embaixo. E já aproveita, cara, e like, se inscreva no nosso canal, se não são inscritos ainda, imagino que todos já são, né? Mas não esqueçam de deixar essas contribuições, tá? Mas baixem os arquivos sim, vale a pena. Fechado? Então, continuando o nosso papo, cara, o que vai acontecer é isso. As empresas supervalorizadas, com o seu valor nominal muito maior do que o valor real, lembrem-se disso, tá? Pode existir uma diferença entre o que nós chamamos de valor nominal da empresa, que na época só subia, ao contrário do seu valor real, que no fim das contas, pela baixa lucratividade, só descia. Tá, Dudu, como assim valor nominal e valor real, o que significa isso? Valor nominal, cara, é o que é listado lá na bolsa de valores. Os caras, por exemplo, podiam anunciar que a gente está tendo lucro, está tudo certo, a nossa empresa está jamais a gente foi afetado pela inflação, os nossos lucros estão a todo vapor. Então o valor nominal ia crescendo e as pessoas investindo, as pessoas confiantes, comprando ações, muitos hipotecavam suas casas, pegavam dinheiro de suas casas e aplicavam valores para ter grandes retornos. Mas enquanto isso, o valor real, o valor de fato dessas indústrias, dessas empresas na bolsa de valores era muito baixo. O que vai acabar acontecendo? Chegando próximo ao finalzinho de outubro de 1929, lógico, né, pela falta de percepção, em grande parte, da população norte-americana, a bolsa de valores de Nova Iorque vai acabar quebrando. Em qual contexto? Em qual situação? Algumas pessoas um pouco mais espertas, um pouco mais ligadas nesse processo, percebiam que havia um descompasso entre a lógica produtiva, entre essa espécie de crise econômica que os Estados Unidos estavam vivendo, e por um lado, a alta na bolsa de valores. Pedrão, já vejo, tá? Já vejo, rapidinho. Então havia um descompasso nessa lógica aí. Esse descompasso, muito por conta da falta de ação do governo dos Estados Unidos, algumas questões podem citar isso. Algumas questões podem dizer que isso aqui é uma crise do liberalismo. Uma crise do liberalismo por quê? Porque não havia uma grande regulação por parte do governo norte-americano em torno dessa supervalorização, em torno da Bolsa de Valores de Nova York. Algumas pessoas mais ligadas, algumas pessoas um pouco mais com uma noção maior dessa situação toda, vão começar a vender as suas ações. Vão perceber que, cara, uma hora a bolha vai estourar. Vão vendendo as suas ações, até quando todo mundo percebe, a crise já havia estourado, não dá mais tempo para que todo mundo venda as suas ações, e as empresas, quanto mais as ações são vendidas, menos elas conseguem arcar com esses custos, até que, no finalzinho de outubro de 1929, acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá certo? E aí, cara, logo logo já vamos falar sobre as consequências disso. Mas antes, deixa eu dar uma olhada no que o Pedrão mandou aqui. Professor, a crise de 29 pode ser citada como um dos motivos da obsolescência programada ou não tem relação? Cara, boa pergunta, bicho, boa pergunta. Assim, ó, a obsolescência programada, ela tem inúmeras motivações,
tá? A gente pode associar ela à crise de 29, podemos, mas não só assim, né, não é o único fator. Porque pensa bem, cara, estruturalmente, pensando numa lógica produtiva, numa lógica produtivista, é necessário que, por exemplo, essa TV aqui, ela não dure 25 anos, né. Se ela durar 25, 30 anos, a marca aqui nossa, que não patrocina o POC ainda, mas poderia patrocinar, tá tampadinha aqui, ela não vai querer que a gente fique 30 anos com a mesma TV. Ela quer que a gente fique 5 anos e compre mais 5 e compre outro, e assim vai renovando a produtividade, né. Nós podemos associar isso a essa necessidade de compra, lógico que podemos. Mas assim, Pedro, saiba que não é o único motivo. Por exemplo: "Ah, Dudu, se houvesse uma obsolescência programada maior aqui, será que seria possível ter um aumento, ter uma deflação menor?" Não, cara, até porque boa parte desses estoques aqui eram de produtos agrícolas também, tá, não eram só de produtos industriais. Então, na prática, podemos associar, sem sombra de dúvidas, mas a obsolescência programada ela também é um fenômeno um pouco mais contemporâneo. Fechado, cara? Na boa? Mas boa pergunta, cara, boa percepção, tá bom? Aí agora, continuando a nossa missão, vamos a algumas consequências da crise de 29, até porque vamos chegar aqui no quadro, peguem os cadernos de vocês. Se a gente está vivendo um contexto de crise, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos entrar no que a gente chama de um ciclo de recessão, que é algo muito perigoso para um país, cara, é o que os Estados Unidos e o mundo vão mergulhar a partir de agora, na grande depressão que nós chamamos, né, por conta dessa recessão econômica. Por quê? Porque a partir do momento que essas empresas elas fecham, a partir do momento que elas vão à falência, no fim das contas, acontece uma grande demissão em massa de trabalhadores. Então, no fim das contas, o desemprego vai tomar conta dos Estados Unidos. Se esse desemprego toma conta, são várias famílias que perdem as suas rendas e são várias famílias que acabam tendo uma queda na sua renda. Óbvio, né? Se não tem emprego, não vai receber o seu salário, então vai acabar tendo também uma gigantesca queda na renda familiar. E a queda na renda familiar, ela gera como consequência cíclica, vamos colocar aqui embaixo, ó, uma também queda no consumo, o que nem precisa explicar, né? Se temos uma renda muito menor, vamos consumir muito menos. E se as pessoas estão consumindo muito menos de forma geral no país, o que vai acabar acontecendo é que não há necessidade daquelas empresas que ainda estão abertas, daquelas empresas que não foram à falência, de produzir. Então acaba acontecendo também uma queda na produção. E essa queda na produção faz com que, de novo, aquelas empresas que ainda tinham sobrevivido à crise de 29 passem a demitir muito mais. Se a gente está produzindo menos, não tem por que a gente manter tantas pessoas empregadas. Aumento no número de desempregados, queda na renda mais ainda, queda na renda gera queda no consumo gera queda na produtividade, e esse ciclo, cara, é o que nós costumamos chamar de recessão, o que provavelmente nós, como brasileiros, né, estamos muito acostumados a ouvir falar sobre isso. A gente está muito acostumado a ouvir falar a palavra recessão, né? E é isso que os Estados Unidos vai passar a conviver e vai se reverberar no mundo inteiro. Entende que essa grande depressão aqui, ela não é só nos Estados Unidos, ela vai chegar na Europa, inclusive a Europa, ainda se recuperando do pós-guerra, tendo uma rápida aceleração econômica, já vai sentir o baque a partir da crise de 29. No Brasil, cara. Isso aqui vai chegar no Brasil, inclusive. Lembre-se, vale a gente lembrar, que até o café brasileiro era listado, a saca do café era listada na Bolsa de Valores de Nova York. Os norte-americanos, os europeus eram grandes compradores, o maior comprador, inclusive, era os Estados Unidos, né? Então, a consequência vai chegar até a história do Brasil também, porque vale lembrar que nós estamos numa época em que o café é o grande produto da nossa economia, né? E café é um produto secundário, assim. Se a gente está num momento de crise, entre comprar comida, eu sei que vocês devem, eu gosto muito de tomar café, cara, imagino que vocês também, mas entre comprar comida e café, pô, as pessoas vão dar prioridade para comprar comida, né, não vão comprar café, no fim das contas o Brasil também vai sentir as consequências dessa crise de 29. Pois é, Dudu, só que assim, a gente está falando dos Estados Unidos, né,
E como a gente está conversando sobre os Estados Unidos, eu lembro que na comecinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já volta como potência. Então, como que vai ser essa recuperação da crise? Porque se tem gente vendendo o carro a US$ 100, se tem jovens aqui, crianças pedindo emprego para os seus pais, essa imagem aqui é muito icônica da crise, né, cara? Eles conseguem colocar aí, pô, rápida. Essa imagem que ela é muito icônica, é uma espécie de um outdoor nos Estados Unidos, que é uma espécie de família ideal, assim, né, todos vivendo o American Way of Life, não existe estilo de vida como o estilo de vida americano, o maior padrão de vida, o melhor lugar do mundo para se viver, em contraposição a essa fila de trabalhadores aqui, ó, buscando distribuição de alimentos, buscando havia distribuição de sopas também no contexto da crise, por esse grande número de desempregados. Agora, qual é a resolução da crise de 29 no fim das contas, né? Depois de alguns anos, no comecinho dos anos 30, rolam eleições nos Estados Unidos, em 1932, e quem vai vencer as eleições, quem vai participar das eleições, na verdade, com esse brochezinho aqui, ó, é talvez um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos, importantes inclusive pelo tempo que ele ficou à frente do governo, que é o Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt vence as eleições, assume a presidência dos Estados Unidos com a proposta do New Deal. O que é o New Deal? É um novo projeto, uma nova forma de organização econômica dos Estados Unidos. Se antes os Estados Unidos era tomado por um amplo liberalismo, que inclusive a gente pode associar como um dos motivos da crise de 29, agora o Franklin Delano Roosevelt tenta fazer um processo contrário, tenta colocar mais presença do Estado nas questões econômicas, até porque vamos voltar aqui para o nosso ciclo da recessão, né? Lembrem-se do seguinte, cara, o que o Roosevelt vai tentar fazer? Ele vai tentar atacar os motivos dessa crise. Ele vai tentar, por exemplo, gerar mais empregos. Os Estados Unidos vai mergulhar em inúmeras obras públicas nesse momento aqui, vai diminuir a jornada de trabalho, assim como a jornada de trabalho menor, mais famílias têm acesso a empregos, vai tentar atacar também a queda na renda, gerando aposentadorias, férias remuneradas, o grande banco de legislação trabalhista, ele vai aumentar bastante no contexto do New Deal. Então, o New Deal é um plano de recuperação econômica dos Estados Unidos com base em uma grande intervenção estatal, tá certo? Resultado, daqui a alguns anos os Estados Unidos já aparece mais recuperado, vai chegar em 39, lá no contexto da guerra, nos anos 40, já com uma economia bastante recuperada, tá certo? Com as consequências dessa nossa crise de 29, elas não acabam aqui. Porque lembra que nós precisamos conversar ainda sobre a ascensão do fascismo, sobre a ascensão do Hitler no poder na Alemanha, que aqui vai ter muito a ver com a. Até porque, vamos, de novo, falar sobre o nazismo, mas principalmente aos seus antecedentes. Lembra do seguinte, cara, a Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial também mergulhada em uma enorme crise. O pós-guerra, a República de Weimar, que é como foi chamada a Alemanha, dentre o pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, até a chegada de Hitler ao poder, essa república social-democrática aqui vai viver anos extremamente difíceis no pós-guerra. Claro, né, muito tem a ver com a questão do Tratado de Versalhes. Havia, inclusive, uma oposição muito grande à República de Weimar pela aceitação ao Tratado de Versalhes, havia uma parte da população que não aceitava de maneira alguma essa humilhação que a Alemanha sofreu dos franceses,